Meus irmãos, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul estabeleceu as diretrizes para a possibilidade de suspensão dos trabalhos em lojas maçônicas, um ofício do Ministério da Assistência e Previdência e do grão-mestre do Gorges, irmão Celito Cristófoli. Isso refere-se à pandemia do coronavírus e este tema será abordado agora em entrevista com o ministro da Assistência e Previdência do Gorges, irmão Geraldo Pereira Iotes. Continua não sendo uma questão de pânico, mas de preocupação. Várias atividades na sociedade civil organizada estão sendo suspensas, na área do lazer, do esporte. As nossas lojas são quase que hermeticamente fechadas, né? Não tem janelas, é um ambiente, por vezes, propício à propagação de doenças respiratórias. Isso fica muito também na diretriz que o venerável da loja pretende dar, mas a sugestão é que irmãos, por exemplo, acima de 60 anos, por um determinado período aí que nós estimaríamos uns 3 meses, não devessem frequentar a loja. Isso no sentido de proteção a estes irmãos, né? Não que seja proibitivo, é uma sugestão. As pessoas até 49 anos têm uma chance de letalidade, de morte, em torno de 0,4%. De 50 a 59 anos, em torno de 1,5%, mais ou menos. De 60 a 79 anos, em torno de 8%. E acima de 80 anos, em torno de 15% de letalidade, de óbito. Principalmente associado ao que se chama, no linguajar médico, de comorbidades. Pessoas que têm diabetes mellitus, pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica ou doenças cardiovasculares. O lavar as mãos, isso é importantíssimo, e o álcool gel a 70%. Tá? Isso nas lojas, na entrada da loja. Se tivermos o hábito de entrar num templo e passarmos álcool na entrada do templo antes de cumprimentarmos todo mundo e na saída passarmos álcool de novo, eu acho que isso vamos dizer, um hábito muito salutar, no mínimo isso, né? E lavar as mãos, obviamente friccionando as mãos no mínimo 20 segundos, também é importantíssimo. Aqueles irmãos que têm familiares ou amigos próximos que viajaram para zonas que tem essa epidemia, nos últimos 30 dias, estes irmãos devem relatar isso ao venerável para que também fique um tempo sem ir à loja, né? Isso é importante também. Assista agora na íntegra a entrevista com o ministro Geraldo Iotes. Olá, meus irmãos. Hoje, a Gorges TV vai falar sobre uma doença que está assustando o mundo. Já ganhou o status de pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Estou falando do coronavírus. Ao meu lado, o ministro da Assistência e Previdência do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, o médico Geraldo Pereira Iotes, médico otorrino-laringologista, cirurgião de cabeça e pescoço e professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Claro que não vou aqui trazer todo o currículo do irmão Geraldo, pois obrigaria a que tivéssemos um vídeo muito longo, muito extenso. Mas essas são as credenciais do nosso irmão Geraldo, que vai falar hoje sobre essa questão do coronavírus, meu irmão. Primeiramente, um prazer recebê-lo. Prazer é todo nosso, Rodrigo. E eu tenho perguntas aqui de vários irmãos e já vou começar pelo básico e essencial. Como devem agir os irmãos nesse momento, em que a doença já foi categorizada como pandemia? Diversas instituições em várias áreas, cultura, esporte, sociedade civil, estão suspendendo atividades ou orientando que as pessoas tenham ao menos um pouco mais de cuidados. O que dá para dizer hoje para os maçons? Ainda não é chegado o momento de se pensar em algo como
suspensão de trabalhos ou que se reduza o número de reuniões? Meus irmãos, prezado irmão Rodrigo, realmente, na realidade, conforme o informativo que nós mandamos no dia 2 deste mês, o coronavírus ele tem alertado ao mundo para essa nova pandemia, né? Começou lá na China, já foi para todos os continentes, está também em grande difusão na Europa e chegou aqui, né? Chegou no Brasil, chegou no Rio Grande do Sul. Até hoje pela manhã já tinham 4 casos confirmados no Rio Grande do Sul, 2 em Porto Alegre, um em Caxias do Sul e um em Campo Bom, né? Continua não sendo uma questão de pânico, mas de preocupação, né? Por que de preocupação? Porque, como bem tu falaste, Rodrigo, várias atividades na sociedade civil organizada estão sendo suspensas, na área do lazer, do esporte, a fim de se evitar a propagação. E se nós olharmos para a nossa entidade, principalmente quando trabalhamos em sessão ritualística, as nossas lojas são quase que hermeticamente fechadas, né? Não tem janelas, a circulação de ar é feita por ar-condicionado split, na maior parte das vezes, que não troca o ar. Enfim, é um ambiente, por vezes, propício à propagação de doenças respiratórias. O que a gente deveria fazer? Bom, isso fica muito também na diretriz que o venerável da loja pretende dar, mas a sugestão é que irmãos, por exemplo, acima de 60 anos, por um determinado período aí que nós estimaríamos uns 3 meses, não devessem frequentar a loja. Isso no sentido de proteção a estes irmãos, né? Não que seja proibitivo, é uma sugestão. Mas, obviamente, que nós não podemos, não existe um ato do grão-mestre para isso, né? Existe uma sugestão desse ministério, nossa, e junto do ministro da Assistência e Previdência adjunto, que é o irmão César Cardoso, que é um médico também, cardiologista, no sentido de nos precavermos e protegermos esses irmãos, porque essa é uma doença que ela é muito mais grave na população mais idosa. E eu acho que para essas palavras iniciais, Rodrigo, isso é uma questão importante. Se a gente olhar no mundo as pessoas que estão falecendo ou que estão indo para o hospital com uma maior gravidade, são pessoas mais idosas. E o irmão está respondendo agora, por exemplo, a pergunta do venerável mestre da loja Paz e Labor, de São Cepé, o Gilson Roberto Medina, a quem agradecemos aqui pela participação. Exatamente, gostaria de uma opinião sobre a continuidade, a suspensão dos trabalhos, né? E também aqui o nosso irmão aqui de Caxias do Sul, daqui a pouco a gente vai trazer o nome dele também, fazendo essa mesma pergunta. Bom, eu tenho aqui um outro questionamento do irmão Afrânio, e a gente já vai trazer, porque o irmão falou da questão da idade, né? De quem tem mais de 60 anos, a orientação é que espere, que fique em casa por mais um tempo. Vamos falar então sobre essa questão da idade. Como é que funciona? Qual idade Por que a idade? A letalidade é maior? Exatamente, por que a idade? Menor? Estatisticamente tem sido divulgado, não só pelas comunicações de sociedades científicas, informes de sociedades científicas nacionais e internacionais, como pela mídia leiga, vamos dizer assim, onde as pessoas até 49 anos têm uma chance de letalidade, de morte, em torno de 0,4%. De 50 a 59 anos, em torno de 1,5%, mais ou menos.
de 60 a 79 anos em torno de 8%, e acima de 80 anos em torno de 15% de letalidade, de óbito. Isso no momento que a pessoa entra em contato com esse vírus e desenvolve as complicações desse vírus. Mas por que isso? Principalmente associado ao que se chama no linguajar médico de comorbidades. Pessoas que têm diabetes mellitus, pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica ou doenças cardiovasculares, né? Aí, independente da idade. Independente da idade, mas como normalmente são os mais idosos que têm essas doenças, por exemplo, pessoas que têm doenças cardiovasculares têm em torno de 10% a mais de ter complicações com o coronavírus comparado com quem não tem. Pessoas que têm diabetes mellitus têm em torno de 7% chance de ter complicações quando entra em contato com o coronavírus, em comparação a pessoas que não têm. E como são doenças que normalmente atingem pessoas mais idosas, essa é a preocupação. Então, essas pessoas que têm essas comorbidades, aí falando aos irmãos, aos veneráveis, estas sim, como sugestão, deveriam se preservar, não ir à loja, né? Mas, obviamente, isso é uma decisão de cada um. Agora, isso está em qualquer informe científico, além dos informes publicados em todas as mídias, que são as complicações, onde as complicações mais atingem as pessoas são nessa faixa etária em virtude das doenças associadas às comorbidades. Por isso, respondendo à tua pergunta, a importância do cuidado com as pessoas mais idosas. E eu quero ressaltar também que esse questionamento tem sido feito por muitos maçons e veneráveis mestres que estão preocupados. Por exemplo, eu citei antes, né, o venerável mestre do lado de São Cepé, e acabei não citando o venerável mestre Paulo César Timic da Costa, né, de Caxias do Sul. Daqui a pouco o Rafael Passos vai nos trazer qual é a loja do nosso venerável Paulo César Timic da Costa. E também o venerável mestre da loja Francisco Xavier Ferreira, que tem aqui uma série de perguntas. Pode ser? À vontade. Lá, então. Ele pergunta o seguinte, o Afrânio: como é o tratamento de quem está infectado? Por que quarentena de 14 dias? Após esse prazo, não há mais possibilidade de transmissão? Há possibilidade de quem já testou positivo ser reinfectado? Então, são várias perguntas bem objetivas. Tratamento. Só antes de continuar, Fraternidade Terceira de Caxias do Sul, a loja do Paulo César. Então agradecemos aí também o venerável da loja. Venerável, sendo bem objetivo. Tratamento específico ainda não temos. Vacinas, não temos nenhum tratamento específico. Como é um quadro... É um antiviral, as notícias que circularam... não, estão em testes, né? Mas não tem nada específico ainda. Mas é um quadro semelhante a uma gripe, né? Que nem se o venerável se recordar, há 10 anos atrás teve a crise do H1N1 também, né? Então é um quadro semelhante a uma gripe, com quadro sindrômico, febre, dor no corpo, pode ter calafrios ou não, enfim. Pode ter quadro de secreção nasal, semelhante à gripe que se desenvolve, e o diagnóstico específico é feito através de um exame chamado PCR, tá? Que aqui no estado várias instituições têm condições de fazer isso, tá? Por que a quarentena? Por causa do ciclo viral. 14 dias? Então, 14 dias. Né? Na realidade, aqueles que vieram da China fizeram 18 dias, mas no exterior existe meio que um consenso, 14 dias é um bom tempo. Na realidade, a gente adquire imunidade para aquele vírus da gripe. Depois que a gente pega um determinado vírus, aquele a gente adquire imunidade e não reinfecta com aquele. Pode reinfectar com outros, até porque a família do coronavírus é uma família de vírus, não é um único vírus, né? Então, certamente a gente, quando entra em contato com pessoas doentes, muitas vezes a gente não desenvolve a doença viral porque a gente já criou imunidade, né? Então,
respondendo à pergunta se reinfecta, não. Depois de uma infecção, diferente de um quadro bacteriano, esse é um quadro viral, a pessoa cria imunidade ao vírus, né? Então, tu passando os 14 dias, tu passou a chance de contaminação. Só que tem uma questão mais importante. Tu pode não ter sintomas, ter entrado em contato com a pessoa que tinha o vírus e tu estás transmitindo o vírus antes de ter sintoma. Essa é a preocupação maior que eu acho que a gente tem que ter. Eu entrei em contato com uma pessoa que chegou, não vou dizer da Itália, a Itália é uma terra maravilhosa, né? Qualquer cidade no leste europeu, por exemplo, ali, tá? Chegou da Europa uma semana atrás. Ela está bem, só que ela entrou em contato com alguém com vírus, ela não desenvolveu ainda a doença, né? Por isso que precisa desses 14 dias, e ela já está em contato comigo. Então, automaticamente, se eu vou desenvolver a doença, daqui a pouco eu estou transmitindo o vírus, e daqui uns 3, 4, 5 dias eu começo a ter sintomas. Por isso a importância, meus queridos irmãos, de também perguntar àqueles irmãos que têm familiares ou amigos próximos que viajaram para as zonas que tem essa epidemia, nos últimos 30 dias, estes irmãos devem relatar isso ao venerável para que também fique um tempo sem ir à loja, né? Isso é importante também. Cuidados, principais cuidados, para que se evite, né? Porque, como diz aquela frase popular, a prevenção ainda é o melhor remédio. Bom, com relação ao inverno é isso, meu irmão. Daqui a pouco, o pico, por exemplo, na China, a tendência é começar a diminuir agora, depois de 3 meses. Se ficarmos 3 meses sem irmos à loja, daqui a pouco estamos entrando no inverno, mas daqui a pouco começa a ter uma estabilidade ou diminuição desse pico também aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Mas os cuidados básicos continuam os mesmos, aqueles que divulgamos, inclusive, há uma semana atrás, que é o lavar as mãos, isso é importantíssimo, e o álcool gel a 70%. Tá? Isso nas lojas, na entrada da loja, se tivermos o hábito de entrar num templo e passarmos álcool na entrada do templo antes de cumprimentarmos todo mundo e na saída passarmos álcool de novo, eu acho que isso vamos dizer, um hábito muito salutar, no mínimo isso, né? E lavar as mãos, obviamente friccionando as mãos no mínimo 20 segundos, também é importantíssimo. Estes hábitos são básicos, né? O abraço aos irmãos, o ósculo que normalmente se dá, a gente diria o seguinte: devemos segurar um pouco nesse momento até vermos como é que vai evoluir essa questão. Assim como a roda de chimarrão, que é muito comum no nosso meio, eu sei que não é o hábito, mas praticarmos o chimarrão solitário, vamos dizer assim, seria uma medida, vamos dizer, um pouco mais salutar, tá? Mas aproveito nesse encaminhamento dizer que o Ministério da Assistência e Providência, na minha pessoa, na pessoa do irmão César Cardoso, está à disposição dos irmãos para as perguntas, né, naquilo que a gente puder ajudar. Estaremos 24 horas por dia, sempre à disposição de todos os irmãos. Muito obrigado pelo convite, né, e ficamos à disposição quando tiveres maiores demandas. Geraldo Pereira Iotes, ministro da Assistência e Previdência do Gordes, médico otorrinolaringologista, falando aqui sobre o coronavírus. Muito obrigado por participar, meu irmão. Muito obrigado. Espero poder conversar com o irmão novamente. Muito obrigado. Até a próxima.